Olá, meus alunos dos segundos anos. Criei esse material para servir de apoio para vocês em relação aos PETs. Então vamos lá. Princípio multiplicativo. O princípio multiplicativo, meninos, é uma ferramenta matemática que a gente utiliza para lidar com situações de contagem de elementos, onde contar elemento por elemento seria algo muito cansativo e inviável, tá? Mas vamos aprender esse princípio multiplicativo de uma maneira prática. Vamos pegar uma situação aqui. Paula vai sair com suas amigas e, para escolher a roupa que usará, separou 2 saias e 3 blusas. De quantas maneiras ela pode se vestir? Então, eu peguei até esse exemplo. Olha só, eu tenho as 2 saias e as 3 blusas. Só que essa saia eu posso usar com 3 blusas. Então, para esse elemento de saia, eu tive as 3 possibilidades de blusa. O segundo elemento de saia também vai me dar as 3 possibilidades de blusa. Então, para cada elemento de saia, eu multipliquei pela a quantidade de elementos de blusas. Olha só, se eu for colocar na matemática, fica 2 vezes 3, 6 possibilidades. Ah, Diego, mas exemplos assim, pensar em um conteúdo matemático para contar esses elementos, fica muito difícil. É melhor exemplificar cada elemento aqui e pronto, e contar eles depois. É 6 possibilidades, é algo muito pequeno. Fazer conta para isso vai me desgastar mais. Isso para esse exemplo. Se a gente for pensar em exemplos maiores, é bom a gente ter uma ferramenta matemática para isso. Mas vamos dar sequência. Deixa eu editar, meu Deus do céu, preciso editar esse slide. Tá aqui, pronto. Um restaurante prepara 4 pratos quentes: frango, peixe, carne assada, salsichão. 2 saladas, né? Verde e russa. E 3 sobremesas. Enfim, de quantas maneiras diferentes um freguês pode se servir consumindo um prato quente, uma salada e uma sobremesa? Meninos, vamos pensar bem. Se eu escolher um desses pratos quentes, né? Um prato quente, eu tenho 4 possibilidades. Agora, se eu for escolher 2 saladas, repare que para cada prato quente, eu vou ter mais 2 possibilidades. Né? Se eu escolher frango, posso escolher frango com salada verde e frango com salada russa. Se eu escolher peixe, peixe com salada verde e peixe com salada russa. Então, só aqui eu já teria 4 vezes 2 possibilidades. Né? E agora, com 3 sobremesas. Nossa, se eu for fazer um exemplo de cada situação... mas tem aqui. Olha só. Frango, salada verde e salada russa. Peixe, salada verde e salada russa. Carne, por aí vai. E cada uma dessas opções, para cada uma delas, eu ainda tenho mais 3 opções de sobremesa. Tá vendo só? Então agora vocês começaram a perceber que se for enumerar elemento por elemento, vai ser uma coisa que vai dar muito trabalho para saber a quantidade final. Mas, se eu aplicar a matemática, para a minha primeira opção, eu tenho quantas possibilidades? Para o meu prato quente, né? Eu tenho quantas possibilidades? 4. Para minha sobremesa, para minha salada, 2. E para a sobremesa, 3. Só multiplicar tudo. 4 vezes 2 vezes 3. Eu tenho 24 opções de cardápio. Prontinho, meninos. Vamos para mais um exemplo. Suponha que para fazer uma viagem Rio-Belo Horizonte e Belo Horizonte-Rio, eu posso usar como transporte o trem, o ônibus ou o avião. De quantas maneiras posso escolher os transportes se não desejo usar na volta o mesmo meio de transporte usado na ida? Galera, pensa o seguinte. Na ida, eu tenho 3 meios de transporte, né? Que é o trem, o ônibus e o avião. Na volta, eu quero usar um diferente, ou seja, o que eu usei, eu não vou poder usar mais. Né? Se eu tinha 3 opções para ida, para volta eu só vou ter 2. Então, ao todo, eu tenho 6 possibilidades de viagem. Meninos, com esse exercício aqui, eu queria já levantar a seguinte questão. Essa matéria de princípio multiplicativo, que abrange a matéria, que está dentro da matéria de contagem, né? Ela gasta uma interpretação de texto muito grande e, além de interpretação de texto, muita prática. Então, desde já, se atentem a não estudar somente pelo material do governo. Se vocês só têm essa condição, beleza. Mas se você tiver a condição de abraçar um livro, um PDF, assistir mais videoaulas, compensa. Porque ela é uma matéria que cada exercício exige uma interpretação diferente. Vamos para o próximo.
Quantas palavras contendo 3 letras diferentes podem ser formadas com um alfabeto de 26 letras? Repare, letras diferentes. Meninos, esse exercício aqui eu coloquei que ele vai deixar bem claro pra gente que não saber o princípio multiplicativo vai ser uma canseira. Porque esse exemplo aqui, ó, 2 linhas de enunciado, se fosse fazer ele enumerando elemento por elemento, ia ser algo inviável. Vamos pensar no seguinte, na seguinte questão. Para a primeira letra eu tenho 26 possibilidades. Deixa eu pegar o marca-texto aqui. Cadê? Aqui. Para a primeira letra eu tenho 26 possibilidades. Se eu já usei essa letra e não quero repeti-la, para a segunda letra eu vou ter 25 e para a terceira 24. Então isso aqui ficaria 26 para a primeira, 25 para a segunda, 24 para a terceira e de resultado 15.600 resultados possíveis. 15.600 palavras com 3 algarismos desses 26 distintos, né? Então, vai não saber o princípio multiplicativo? Vai fazer caso por caso. Olha só. Quantos são os gabaritos possíveis de um teste de 10 questões de múltipla escolha com 5 alternativas por questão? Meninos, esse caso aqui é algo muito corriqueiro para vocês. Geralmente o teste de vocês possui 10 questões e cada questão tem 5 alternativas, né? De A, B, C, D, E. Né? Só que é muito simples, porque não vai ser muitas possibilidades. Vamos ver. Vamos ver o que isso aqui vai me dar. Para a primeira questão eu tenho 5 possibilidades. Para a segunda, mais 5. Para a terceira, 5. 5. Se eu for multiplicar todas elas, eu vou ter 9.765.625 gabaritos diferentes para a sua prova de 10 questões com 5 alternativas em cada. Então, se o seu colega está com a prova igualzinha à sua, errando inclusive as mesmas questões das mesmas alternativas, pode ficar tranquilo, filho, eu sei que vocês colaram. Vamos para a próxima. Esse aqui eu peguei, se eu não me engano, da apostila PET de vocês, e olha só, isso aqui é até um exemplo de lá. Chegou a hora do almoço e você terá que almoçar em um restaurante. Perto de você tem 2 estabelecimentos do seu agrado, com a mesma regra para montar o menu, sendo que poderá escolher somente uma bebida, um prato e uma sobremesa. No restaurante Come Bem, há disponíveis 6 pratos, 4 tipos de bebida, 4 sobremesas. No buffet prato chique, né? 4 pratos, 2 tipos de bebida e 3 sobremesas. Quantas opções diferentes de cardápio você terá para montar uma refeição completa com uma bebida, um prato e uma sobremesa? Então vamos pensar no seguinte, a tabelinha dada para a gente foi: restaurante Come Bem, 6 pratos. Para cada prato eu tenho 4 opções de bebida e para cada uma dessas combinações aqui eu tenho 4 sobremesas. No prato chique, no buffet prato chique, 4 pratos. Para cada um desses pratos eu tenho 2 opções de bebidas e para cada uma desse monte de combinação aqui eu teria 3 sobremesas. Né? Se eu estou em dúvida entre esses 2 restaurantes, eu vou ter ao total de possibilidades, as possibilidades do primeiro restaurante, mais, agora apareceu o sinalzinho de mais, a possibilidade do segundo restaurante. Isso vai me dar, então, 6 vezes 4 vezes 4, mais 4 vezes 2 vezes 3, que isso vai me dar 120 possibilidades de almoço. Né? Meninos, o mundo aleatório é um mundo maravilhoso. E, para finalizar essa matéria, olha só, sugestões de estudo. O que geralmente vem em sequência? A gente estuda o princípio multiplicativo, dá uma exercitada em fatorial, vai para a matéria de permutação, depois arranjo e combinação. Isso não costuma demorar em sala de aula, e eu estou vendo que pelo material do governo vai-se muitas semanas só para estudar isso. Meninos, não caia na besteira de ficar só nesse material, que é muito pouco. Vocês precisam de mais conteúdo. Beleza? Então segue aqui essa sugestão de sequência de estudo para vocês. Obrigado e até a próxima.